Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 9 de março e o Band Cidade já começou. Vamos aos destaques da edição de hoje. Polícia prende homem que seria o mentor da chacina da Sapiranga, que aconteceu em dezembro do ano passado. Incêndio causa transtornos e prejuízo em um prédio de um cartório aqui em Fortaleza. Vamos conversar sobre endometriose, tirar as principais dúvidas sobre sintomas e tratamento. E ainda, claro, as notícias do futebol. Com um placar magrinho, Fortaleza garantiu vantagem para a segunda partida da semifinal do Cearense. É agora, no Band Cidade. A polícia prendeu um homem que seria o mentor da morte de 5 pessoas no bairro Sapiranga. A chacina aconteceu em dezembro do ano passado. A Iva Soares acompanhou e traz os detalhes. Mentor de 5 homicídios no bairro Sapiranga em dezembro do ano passado, e incluído na lista do Programa Estadual de Recompensa da Secretaria da Segurança, José Ivan Alves da Silva Filho, conhecido como Filho, de 30 anos, foi preso no bairro Messejana. A captura, mediante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, foi realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. No momento da prisão, o suspeito tentou se desfazer de 2 aparelhos celulares, que foram apreendidos pela polícia e encaminhados à perícia. Uma importante prisão, mostrando que nós não paramos, a gente vai continuar sempre diligente, buscando atingir o topo dessa pirâmide, onde são as pessoas que pensam, que raciocinam e fornecem meios para poder os diversos homicídios acontecerem. Parece que já virou moda mesmo, né? Vários casos a gente já mostrou aqui de assaltos, ou duplas ou mesmo trios chegam a restaurantes em pleno horário do dia ou da noite, almoço ou jantar, e comem e depois praticam o assalto. Pois mais uma vez um restaurante, dessa vez na Avenida Mozar Lucena, foi o alvo dos bandidos. Pelas imagens, é possível observar o momento em que os homens chegam ao restaurante e anunciam o assalto. Bastante violentos, armados, eles obrigam os funcionários a tirar parte da roupa e todos são colocados em um local fechado do restaurante. Depois disso, os assaltantes fizeram uma verdadeira limpa. Ninguém foi preso até agora. A polícia continua investigando o caso. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará apresentou hoje o resultado, o balanço da segunda fase da Operação Resguardo. Essa operação é de combate a todos os tipos de violência e exploração contra a mulher. Iva Soares. A operação iniciou com a apuração de denúncias, análise de procedência, instauração de inquérito policial, levantamento de mandados de prisão e cumprimento de mandados judiciais. Importantíssima a ação das polícias, sem dúvida. Foi um divisor de águas e eu tenho certeza que a robustez dessa operação ela trouxe às mulheres do nosso estado uma tranquilidade a mais e evitou, eu não tenho dúvida, inúmeros crimes. A Operação Resguardo resultou nas prisões e apreensões de 350 pessoas envolvidas em crimes de violência doméstica e sexual contra mulheres. A delegada Arlete Silveira destaca que essas ações serão contínuas. É importante a gente destacar que a Operação Resguardo, ela transborda o Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, ela vai além. Ela foi além por quê? Porque foram mobilizadas nessa operação todos os atores, todas as forças de segurança. Polícia Militar, todas as unidades da Polícia Civil, todas as forças de segurança foram mobilizadas no enfrentamento à violência contra a mulher. O expressivo número de prisões deixou o Ceará em primeiro lugar no número de prisões em todo o Nordeste. Já a nível nacional, o Ceará ficou entre os 6 estados que mais efetuaram prisões. A colaboração da população para ajudar a polícia a combater esses crimes é de extrema importância, alerta o secretário de Segurança, Sandro Caron. Então fica aqui
o nosso pedido de parte da segurança pública para que todo aquele ou aquela que tenham conhecimento de alguma situação de violência contra a mulher denunciem a polícia para que a gente possa prevenir, para que a gente possa evitar que crimes graves como feminicídios ocorram. São Paulo, Rio de Janeiro já flexibilizaram o uso de máscaras. Aqui no Nordeste, as capitais Teresina e Natal também já devem aí liberar o uso tanto em locais abertos e alguns locais fechados de acordo com algumas regras. Isso tudo ainda esta semana. A Abrazel, Associação Brasileira de Restaurantes, fez um pedido, solicitou ao governador Camilo Santana que seja liberado o uso de máscaras em bares e restaurantes aqui da capital cearense. Isso porque com a capacidade, como foi liberado em decreto, né, a maior capacidade em ambientes fechados e abertos, aí, estádios, restaurantes, foi liberado em decreto. E com a obrigatoriedade da apresentação do passaporte vacinal, os empresários acreditam que não há a necessidade da utilização de máscaras nesses ambientes. A Secretaria da Saúde do Estado informou que essa discussão sobre a liberação de máscaras ainda não está acontecendo e não há previsão para que as máscaras sejam liberadas na capital e em todo o Ceará. Um incêndio causou prejuízos e muitos transtornos em um cartório no bairro Aldeota, aqui em Fortaleza. O cartório atingido por um incêndio fica localizado na Avenida Padre Antônio Tomás, no bairro Aldeota. A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança recebeu a ocorrência e acionou os bombeiros, que foram encaminhados ao local para conter as chamas. De acordo com funcionários, o incêndio ocorreu no primeiro andar do prédio, onde funcionava o setor de registros. No local, continha materiais inflamáveis, o que poderia ter ocasionado o incêndio. Ainda de acordo com funcionários, eles estavam em reunião no térreo do prédio, quando ouviram uma explosão vinda do primeiro andar. Eles acreditam que a explosão de um ar-condicionado começou as chamas. Ninguém ficou ferido e o funcionamento do cartório foi suspenso. O fogo foi controlado e, segundo o Corpo de Bombeiros, uma perícia será realizada para saber as causas do incêndio. Endometriose. Essa palavra não é difícil da gente ouvir, ou ver, né, dar uma pesquisada, mas o que realmente é esse problema ou essa doença, que tipos de sintomas, porque às vezes eu mesmo já ouvi de algumas mulheres, amigas, parentes, eu tô com esse sintoma aqui, pode ser endometriose, mas será que é algo tão comum assim? E para tirar essa e outras dúvidas, o nosso convidado de hoje é o Dr. Daniel Diógenes, ele é especialista em medicina reprodutiva. Dr. Daniel, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E aí eu refaço aqui. Antes, endometriose era algo que, alguém está com endometriose, o que é isso? E agora parece que deu assim uma coisa, virou um nome que qualquer sintoma mais avançadinho ali, uma cólica mais forte, é endometriose. A gente tem que ter até um cuidado com isso, porque é exatamente isso. Parece que do dia para a noite a gente tem endometriose em todas as mulheres, né? Não é qualquer dor que você tem endometriose. O diagnóstico hoje ele é mais dado porque você pensa mais na doença e porque você tem meios diagnósticos melhores, como o ultrassom e a ressonância. Mas tem que ter muito cuidado, porque assim, no nosso dia a dia a gente acaba recebendo muitos exames que interrogam a endometriose e a paciente sai do consultório achando que tem a doença e não tem. Então existe um critério para isso, você tem que ter uma série de análises e tem que ter um diagnóstico correto. Então parece que entrou na moda, é um modismo, a medicina vive disso, ela vive de momentos em que você estabelece mais um diagnóstico, momentos que você estabelece menos um diagnóstico, mas a gente tem que ter atenção para a doença, isso é fato. E aí agora, para a gente não confundir, assim,
deu aquele sangramento mais, digamos assim, maior do que de costume, aquela cólica mais forte, porque tem muita mulher que diz, não, eu sempre tive cólica forte, mas eu tomo remedinho tal, dá uma melhorada. E aí agora, na dúvida, quando a gente deve procurar? Se você tem uma dor que incomoda, você tem uma dor pélvica que te faz a necessidade de usar um comprimido, um anti-inflamatório, se isso te deixa de cama, se isso te impede de trabalhar, de ir à escola, te faz ir ao hospital para tomar uma medicação, essa dor é importante. E muitas vezes a gente escuta isso. Eu tenho uma dor, mas ela não importa não, eu tomo um Buscopan e melhora. Não, se você toma uma medicação, ela te impacta. Então a dor pélvica crônica, a dor menstrual, a dor no ato sexual, o sangramento mais forte, ele tem que ser valorizado. Culturalmente, o que é que acontecia? O que é que acontece? Vem das avós, das mães, em que você não tinha meios diagnóstico e que você acabava achando que a menstruação dolorosa, a dor, o desconforto era normal. Aquela coisa do, o fluxo é maior para fulano e tal, né? Mulher tem que sofrer. Você tem isso? Não, chega, nós não podemos ainda ter essa visão. Hoje a gente ainda tem uma demora de 7, 8 anos para você conseguir dar um diagnóstico de endometriose. Por quê? Porque existe uma crença, uma cultura, né, muito forte de que a mulher tem que realmente sofrer nos períodos da menstruação. Então, a atenção qualquer tipo de dor, desconforto, que impacta a sua vida, o seu dia a dia, desde a adolescência, aquelas primeiras menstruações, tem que se chamar a atenção, tem que se buscar um médico e tem que se pensar, pode ser que eu tenha endometriose. Ou seja, o diagnóstico não pode ser deixado para depois. Porque quanto mais tempo se leva para o diagnóstico, mais difícil é o controle da doença e dos seus efeitos ruins de dor e de infertilidade, que é o grande temor que nós temos na endometriose, e a doença avança muito rapidamente. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, é fundamental esse cuidado. Então, pegando a sua deixa, assim, deu lá o diagnóstico endometriose. E aí, doutor, assim, é um diagnóstico finalizador? O que é que eu não vou poder ter filho mesmo? Como é que é isso? De maneira nenhuma. A endometriose hoje a gente consegue controlá-la, não existe uma cura, é uma doença crônica, ou seja, uma doença que tem longuíssima duração e que vai acompanhar a mulher durante toda a vida fértil. Ela só vai dar uma trégua realmente depois da menopausa. Nós não temos uma medicação que diga, hoje eu não tenho mais endometriose. Nós temos medicações e procedimentos cirúrgicos ou procedimentos de medicina reprodutiva em que a gente consegue controlar os problemas que a endometriose causa. Mas é uma doença que, quando controlada e quando diagnosticada precocemente, nós vamos ter uma qualidade de vida para essa mulher, nós vamos preservar e conseguir manter uma boa fertilidade e nós vamos atenuar todos os efeitos ruins. A grande questão é dar o diagnóstico precoce, intervir precocemente e permitir que essa mulher tenha uma vida relativamente normal, mas convivendo com a endometriose. A gente concluir, é claro que é um assunto muito instigante, né? Que a gente poderia conversar aqui um grande tempo, mas para a gente concluir, tem alguma idade que é mais, digamos, é mais comum o diagnóstico, é mais comum a doença, o problema? Alguma idade? O ideal é que a gente conseguisse dar o diagnóstico mais precocemente, como eu falei. A grande questão é que você posterga muito. Então a mulher investigará a endometriose quando ela está tentando engravidar e não consegue. Quando ela tem muita dor então, depois de anos. Ter o problema comigo é silencioso. Silencioso, ou é aquela dor que você não valorizou. Sei. Então o grande questionamento que a gente tem hoje em dia é que essa visão tem que vir da mulher, da paciente, mas tem que vir do médico, porque ele tem que pensar na endometriose, o ginecologista precisa pensar, essa minha paciente, ela pode ter endometriose, é que a gente consiga dar o diagnóstico mais precoce. Hoje em dia a gente vai dar o diagnóstico aos 35, 40 anos de idade, quando eu venho tentando engravidar sem resultado, e aí quando eu descubro a endometriose, ela já avançou muito, eu preciso me submeter a uma cirurgia grande, eu preciso me submeter a uma fertilização in vitro, e eu poderia ter evitado os tratamentos, né, que seriam maiores, ou os tratamentos que invadiriam mais a paciente. Então o objetivo é a gente realmente trazer para mais precoce esse diagnóstico e evitar que a doença avance, porque eu evitaria muitos problemas. Mas hoje em dia a gente ainda demora muito, então a gente ainda precisa de uma conscientização maior, porque esse é o mês de conscientização da endometriose, para que a gente consiga chegar lá. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença. A gente espera que outras oportunidades a gente possa conversar mais sobre esse assunto, saúde da mulher, que realmente, e assim, deixar aqui uma mensagem, reforçar o que o senhor disse, né? Assim,
Nada de normalizar a dor, né? A gente está nesse costume de normalizar enxaqueca, dor de cabeça e cólica. Não dá, né? Não é preciso. Hoje a medicina está aí para ajudar a gente. O médico está aí, os tratamentos. A gente precisa ter o médico e a medicina como parceiro para uma boa qualidade de vida, para que a gente consiga viver cada vez mais livre dos problemas que nos atingem. Tá, joia, perfeito. Obrigada, doutor Daniel. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, a gente volta daqui a pouquinho com os destaques nacionais direto de Brasília. Não sai daí. Desde 2008, a Justiça Eleitoral iniciou a implantação do programa de identificação biométrica. Mas em 2020, a coleta biométrica foi suspensa, em decorrência da pandemia da Covid-19, até que haja regularização da situação de emergência sanitária. O Tribunal Superior Eleitoral esclarece que a eleitora ou eleitor que ainda não fez o cadastramento poderá sim votar, utilizando como comprovante de identificação documento oficial com foto. As pessoas que já possuem a biometria coletada pela Justiça Eleitoral poderão utilizar o aplicativo e-Título como forma de identificação. Esse aplicativo está disponível no Google Play e na Apple Store. Hoje à tarde houve manifestações na esplanada dos ministérios. Vamos saber dos detalhes direto de Brasília com Napoleão de Castro. Napoleão. Muito boa noite, Franciane. Cumprimentar a você e ao nosso telespectador. É verdade, hoje tivemos essa manifestação à tarde aqui na esplanada dos ministérios, o chamado Grito da Terra, capitaneado pelo cantor e compositor Caetano Veloso, que trouxe à esplanada dos ministérios vários representantes de atividades sindicais no país. A cobrança deles é em cima do que eles consideram uma agressão ao meio ambiente, à natureza e à saúde das pessoas, uma espécie de liberação que há nesse momento em relação a agrotóxico e fertilizantes em projetos que estão tramitando e estão em debate aqui no Congresso Nacional. Isso, claro, mobilizou toda essa parte da sociedade em movimentação hoje à tarde na esplanada dos ministérios. Aliás, nesse tema de agricultura familiar, os números que estão hoje no país, Franciane, em relação à fome no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas que estão nessa condição, vivendo uma condição de fome e muitos desempregados e pessoas também no sobreemprego. A Frente Parlamentar de Combate à Fome aqui no Congresso Nacional está elaborando temas para o enfrentamento dessa situação. Eu conversei com o deputado do nosso estado, Danilo Forte, e ele deu detalhes à equipe do Band Cidade. A responsabilidade do país é da política, né? Então, quando você vê a fome se expandindo, você vê os miseráveis tomando de conta das cidades, a gente está vendo que a política de governo está errada. Então, a gente precisa mudar no Congresso Nacional. E iniciativas como a da Frente Parlamentar de Combate à Fome, talvez possa potencializar na política o sonho de brasileiros que lutaram com a sua história contra a fome. Inclusive, o Betinho, que é um exemplo bem típico da luta nossa contra a fome no Brasil. Então, eu acho que a gente pode trazer para o campo do debate político exatamente as reivindicações e os clamores daqueles que estão passando necessidade, porque a fome tem pressa. Deputado Danilo Forte, PSDB do nosso estado. De Brasília, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro, para o Band Cidade, na Band Ceará. Agora vamos às notícias do esporte com o Pedro Pinheiro. Pedro. Oi, Fran, o elenco do Vovô se reapresentou já focando na partida pela segunda fase da Copa do Brasil. Depois de vencer o CSA pela Copa do Nordeste, o Ceará tem cerca de 10 dias sem jogos. Dito pelo técnico Thiago Nunes como dias muito importantes para aprimorar táticas, para dar descanso aos atletas com mais minutagens e, claro, recuperar alguns jogadores que estão no departamento médico. O lateral Vitor Luiz falou da importância desse período sem jogos e como o time está aproveitando isso. Vamos conferir. Eu acho que é raro esses momentos mesmo, como você mesmo falou, de você ter uma semana cheia de trabalho. Eu acho que nesses 2 anos eu mesmo, assim, nos outros lugares que eu estava, não cheguei a pegar. Acho que uma distância entre jogos assim de 8 dias. E eu acho que isso é super importante pela conta de poder trabalhar a equipe
poder trabalhar taticamente, porque quando os jogos são muito próximos assim, praticamente nós acaba que não treinando, fazendo as coisas, a gente tenta aperfeiçoar, que nem falta depois de treino, cruzamento, essas questões, finalizações, acerto de linha, tudo, mas é complicado, porque quando tem jogos muito próximos assim, nós não conseguimos fazer isso por conta do descanso todo para o próximo jogo, para não chegar cansado, essas coisas tudo. E ter essa sequência de dias aqui, eu acho que vai ser muito importante, benéfico para a nossa equipe também. O Thiago poder aprimorar algumas coisas na nossa equipe, taticamente, fisicamente também, nós demos um salto, tudo. Então, acho que vai ser muito válido e tenho certeza que nós vamos conseguir tirar a nossa melhor versão nesses dias. Além disso, o Ceará conta com algumas novidades no seu time. As duas novas contratações, Dentinho e Rodrigo Lindoso, já treinam com o elenco. Volto com você, Fran. Ontem o placar foi magrinho, mas foi importante para o Fortaleza, que garantiu aí uma vantagem na segunda partida da semifinal do Campeonato Cearense. Fortaleza venceu por 1-0 o Ferroviário. Vamos ver aí como foi o jogo de ontem. Um susto logo aos 30 segundos de jogo. Cariús balançou a rede, mas estava impedido. Já era uma demonstração de que o Ferroviário não estava para brincadeira. O jogo rumou para o equilíbrio entre as equipes. Enquanto o Ferroviário criava e perdia oportunidades, o Fortaleza resolveu ser mais efetivo. Em uma das poucas chances, Iago Pikachu aproveitou e marcou 1-0. Na segunda etapa, o jogo caiu de rendimento. Os erros dos dois lados eram visíveis. As substituições vieram. As mudanças não. Nada de emoção. Até o apito final. Ferroviário 0, Fortaleza 1. Agora as equipes voltam a se enfrentar no segundo jogo, próximo sábado na Arena Castelão. O Fortaleza entra em campo com a vantagem do empate. Caso vença por um gol de diferença, o Ferroviário leva a decisão para os pênaltis. O Band Cidade fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. É claro que eu te espero demais amanhã para mais uma edição juntinho com a gente. Agora você fica com o Jornal da Band e depois se diverte com o Faustão. Até amanhã.